No livro do Êxodo, capítulo de número 33, eu vi que já foi citado aqui hoje o livro do Êxodo. Eu creio que aqui só tem crente aqui essa noite. E a palavra de Deus ela é pura e genuína, amém? Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no segundo livro do Antigo Testamento, o livro do Êxodo, capítulo de número 33. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E o versículo de número 7 até o versículo 11. Depois a gente lê o 14 e o 15, amém? Versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, e, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 14. Disse, pois, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Irmãos, está aqui um lindo texto implícito para nós e que serve-nos de revelação para os dias atuais. Uma coisa primordial a se entender nesse contexto aqui é que a presença de Deus, ela é a maior necessidade do seu povo. Se nós temos-nos por povo de Deus, nós devemos entender como os demais irmãos da antiguidade, como os nossos antepassados irmãos, que unicamente a presença de Deus é o que nos sustenta, é o que nos ajuda, é o que nos carrega e é o que nos fortalece. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque a presença do Senhor tem nos sustentado, a presença do Eterno, ela tem nos guardado, independente das lutas, independente das guerras, independente das tempestades. Saiba que a presença de Deus está contigo nesta noite. O Espírito Santo, ele está convosco, porque Jesus disse que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria mais o Consolador, Paracleto, para que nós não ficássemos órfãos. O Espírito Santo, a presença máxima de Deus, ela habita em nosso meio. Irmãos, a gente aprende dentro do livro do Êxodo, um livro sagrado do Antigo Testamento, que a presença de Deus, ela era a sustentabilidade de Israel. A gente entende que durante 430 anos, Israel irá ficar aprisionado dentro do Egito, segundo uma palavra que é o Senhor ele teria dito a Abraão em Gênesis capítulo número 15, dizendo-lhe que a descendência de Abraão, ela seria cativa durante 4 gerações, durante 400 anos. O Senhor iria permitir com que outra nação aprisionasse e oprimisse os descendentes de Abraão. Mas também ele disse a Abraão que no tempo determinado ele iria julgar a nação a qual iria oprimir os descendentes de Abraão, os hebreus. A gente entende que aqui houve um momento de escassez, houve um momento de dificuldade, houve um momento de aprisionamento para os hebreus, para o povo de Deus, houve um momento de opressão, mas enfim, o juízo de Deus é chegado.
haverá um momento que o juízo de Deus, ele irá vir sobre o mundo, e aquele que estiver diante da vontade do Senhor, ele será guardado pelo Senhor e não sofrerá esse juízo a qual o mundo irá passar. A Bíblia nos conta, irmãos, que durante esses 400 anos, durante esse período de tempo, os hebreus são oprimidos dentro do Egito. O faraó que estava naquela época, ele irá oprimir a nação hebraica pelo fato de que eles viam o crescimento e o fortalecimento, a força e o crescimento dos hebreus causava temor entre as nações vizinhas. A Bíblia diz que naquele momento ali haverá uma grandíssima opressão. Os hebreus irão passar grandíssimos fardos, e a Bíblia diz que o Senhor, ele irá escolher Moisés, e durante 40 anos Moisés, ele estará dentro da nação egípcia, aprendendo os costumes dos egípcios. A Bíblia diz que Moisés, ele será criado dentro do palácio, e segundo a carta aos hebreus, ele tinha todos os privilégios e regalias a qual os egípcios importantes recebiam. A Bíblia diz que Moisés, durante 40 anos, ele estará ali dentro, e a Bíblia diz que passando-se 40 anos, ele irá se revoltar, irá matar o egípcio, e a Bíblia diz que ele fugirá para Midian e estará ali fugitivo, por medo de perder a vida na sua nação a qual foi criado. A Bíblia diz que durante 40 anos Moisés, ele estará em Midian, crescerá, e ali a Bíblia diz que ele aprenderá outros costumes, e durante um período de tempo a Bíblia diz que Moisés se torna pastor, e o Senhor irá o convocar e o chamar para um chamado de libertação. Se tem uma coisa que o Eterno nos convocou e nos chamou, é para nós libertarmos outras vidas. Nós fomos chamados, aleluia, para libertar outras vidas que estão lá fora. Glória. Deus irá convocar a Moisés, e a Bíblia diz que Moisés, ele não se sentirá capaz ao ponto de voltar e ali libertar o seu povo, a nação hebraica. Já foi citado aqui pelo irmão Sérgio que o Senhor, ele irá dizer a Moisés: Moisés, foi eu quem fiz a boca do mudo, foi eu quem fiz o que fala, e eu colocarei a palavra em tua boca, tu irás falar, Moisés. A Bíblia diz, por sua vez, que Moisés e Arão, eles irão ir para o Egito no intuito de libertar aos hebreus. Quando chegam-se ali, 10 pragas serão enviadas. Irmãos, aqui conhecem as pragas. A última das pragas é a praga da primogenitura, a qual o Senhor, segundo o Êxodo, capítulo de número 12, ele chama Moisés em uma intimidade. Irá dizer: Moisés, meu filho, ao 14º dia, você deve tomar o cordeiro, irá matar o cordeiro, irá pegar o sangue do animal do cordeiro, irá passar nas vergaduras e umbrais das portas de cada um dos hebreus, em cada família hebraica, porque à meia-noite, Moisés, o espírito mau, o espírito de morte, ele irá passar sobre esta nação, e a casa que não estiver manchada com o sangue do cordeiro, aleluia, esta casa, ela sofrerá a morte do seu primogênito. A Bíblia diz que ali Moisés, ao 14º dia, ele convoca a congregação de Israel, e cada um durante a noite irá matar o seu cordeiro, irá sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro irá ser colocado sobre os umbrais e as vergaduras das portas. E a Bíblia diz que ali durante a meia-noite o espírito da morte ele vai passar, e o texto sagrado irá dizer que ele entra em cada casa dos egípcios, e cada primogênito que ali existia irá morrer naquela noite, e haverá um tão grande clamor, e haverá um tão grande pranto que nunca se ouviu dentro da
nação. A Bíblia diz que é Faraó, que outrora tinha o seu coração endurecido, se levanta pela madrugada, irá expulsar os hebreus, irá os mandar sair à força, e a nação hebraica irá sair ali com o despojo dos egípcios, com a riqueza dos egípcios. E a Bíblia diz que os homens saíram armados e foram para o deserto de Sucote. O texto sagrado nos diz que quando os hebreus começam a caminhar no deserto, o Senhor coloca uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem que o guiava durante o dia, para que eles caminhassem de dia e caminhassem de noite. É interessante observarmos aqui que o Senhor, Ele não deixa de ser o nosso guia. Segundo o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 10, o apóstolo Paulo irá dizer que eles foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. É interessante observarmos que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está falando de uma tipologia, a nuvem que estava sobre os hebreus que caminhavam no deserto era uma representação do Espírito Santo. Segundo Jesus, em João capítulo 16, ele disse: quando eu enviar o Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. Aquela nuvem que estava durante o dia e aquela coluna de fogo durante a noite era o que guiava os hebreus. Os hebreus eram conduzidos, eles eram guiados pela nuvem que estava ali. É interessante observarmos que eles não poderiam sair de debaixo da nuvem. A nuvem era a sombra dos hebreus, a nuvem era o que os iluminava durante a noite, a nuvem era o que os aquecia durante a noite. Nesta noite eu venho dizer aqui hoje que a nuvem da glória de Deus, a coluna de fogo de Deus, ela era o nosso guia nesta noite o Espírito Santo, o leão da tribo de Judá, aquele que é imbatível, insondável, aquele que é inerrante e inefável, ele te trouxe aqui, ele trouxe aqui para dizer-te: a minha nuvem, ela está sobre a tua vida, a minha coluna de fogo, ela vai te aquecer, ela vai te iluminar. Eu serei o teu condutor, eu serei o teu guia deste deserto. Aleluia! Glória! Exaltado é o teu nome, Jesus. Glória! Glória a Jesus de Nazaré. Glória! Aleluia! A nuvem guiava-os durante o dia e durante a noite. O segredo era continuar caminhando. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: continua caminhando. Aleluia! Continua avançando, continua prosseguindo. O Aleluia! Espírito Santo te trouxe aqui para dizer-te: vai caminhando, vai prosseguindo, vai avançando. Enquanto tu caminha, eu irei guiando. Alguém tem olhado e tem dito, mas está no deserto. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu vou guiando, eu vou levando. Aleluia! Eu vou fortalecendo, animando, renovando, revestindo. Nesta noite o Espírito Santo, ele me trouxe aqui para dizer-te: a minha sombra está sobre a tua vida. Eu sou a tua luz, eu sou o teu guia durante a noite. Em meio a esta batalha, em meio a esta dificuldade, o Senhor, ele vai te guiando. Aleluia! Bom é quando Jesus é o nosso guia. Bom é quando o Espírito Santo vai nos guiando. Independente da circunstância improvável, independente da batalha circunstanciais em nossa volta, independente das lacunas que o mundo coloca contra a nossa vida, independente das intervenções, independente das guerras, independente dos guerreiros de Satanás, bom é quando ele vai nos conduzindo, porque quando ele nos conduz, ele nos protege. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o Senhor, ele não os levou pelo caminho mais fácil, ele não os levou pelo caminho mais rápido. A Bíblia diz que Deus fez com que os hebreus arrodeassem o deserto para não passarem pelos filisteus, para que não vendo a guerra,
eles retornassem para o Egito. Nesta noite, ó meu filho, o Espírito da verdade, ele me trouxe aqui para dizer-te: eu não te levo pelo caminho mais fácil, eu não te dou facilidade, sabe por quê? É para você não ver a batalha e querer retornar, e querer voltar, e querer proceder. Levante a mão para receber isso nesta noite. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. O Espírito da verdade, ele está dizendo: eu irei te fazer rodear, mas não te preocupa, não. É para tua proteção, é para teu livramento. Pega esta palavra nesta noite. O Eterno está dizendo nesta noite: eu vou te guardando, eu vou te conduzindo, eu vou te levando, eu vou te fortalecendo, eu vou te animando, eu vou te ajudando para que tu não retroceda. Aleluia! Propósito de Deus neste caminho difícil. Glória a Deus. Há um propósito de Deus nesta guerra. Há um propósito nesta batalha. O Eterno me trouxe aqui nesta noite. Não é pelo caminho mais fácil que eu te conduzo, é pelo caminho mais longínquo, é pelo caminho mais distante, mas não retrocederás. Aleluia! Vais voltar, tu não irás retroceder, tu continuarás avançando. A Bíblia diz, irmãos, que Deus iria os guiando. O texto diz que eles se colocaram diante do Mar Vermelho e Faraó vinha atrás para os matar, os perseguir. O coração endurecido de Faraó saiu com seus cavalos e cavaleiros. A Bíblia diz que logo os hebreus, logo Israel, irá ali, irmãos, ficar frustrado, preocupado, irá clamar a Moisés, e Moisés clamará a Deus, e o Senhor irá dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche, Moisés, diz ao povo que continue caminhando, que continue avançando, que confia em mim, Moisés. É tu, Moisés, estende a tua vara, porque o mar há de se abrir nesta noite, meu amado. Levante a mão para receber esta palavra, leve para casa nesta noite. É profético, é do cego. O Espírito Santo está dizendo: eu irei abrir o mar para você passar, eu irei abrir o mar para te dar livramento do céu, eu irei abrir o mar para você continuar avançando. Mas ele está dizendo: estende a tua vara. Nesta noite tem vara de Deus para a tua vida, tem autoridade do céu para a tua vida. O mar irá se abrir. Os irmãos conhecem a história, e a Bíblia diz que quando o mar se abre, os hebreus, Israel irá atravessar, e a Bíblia diz que a nuvem que ia adiante, ela irá se colocar na conversa. O Senhor irá dizer: Moisés, desce lá e consagra o povo, Moisés. Ao terceiro dia eu irei descer ao cume do monte, Moisés. Diz aos homens que não toquem mulheres, diz aos homens que lavem as suas vestes, porque eu irei descer ao terceiro dia. A Bíblia diz que Moisés irá descer, consagra o povo, 3 dias se passa, o Eterno desce. O capítulo 20, a Bíblia diz que Deus irá conversar com Moisés, e ali dará os preceitos a Moisés, os 613 preceitos da lei de Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que ali o Senhor irá chamar a Moisés, irá dizer: Moisés, meu filho, sobe outra, desce lá, Moisés, e toma 70 anciões contigo e sobe a mim outra vez. Aleluia! A Bíblia diz que quando Moisés desce, pega os líderes, os 70 anciões, e sobe. Eles irão se estabelecer no meio do monte. Está ali Arão e Ur, os mais 2 responsáveis pelo povo, os líderes, a liderança do povo. E o texto diz que quando Moisés está ali, o Senhor irá o chamar, e Moisés irá chamar Arão, irá chamar Ur, irá dizer: olha, Arão e Ur fica responsável por vocês. Eles eram os líderes, os responsáveis. Moisés irá subir ao cume do monte, e durante 6 dias, a Bíblia diz que Moisés está ali. Ao 7º dia, Deus o irá chamar para debaixo da nuvem da glória de Deus. Josué está com Moisés, e a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites, Moisés estará ali em conversação com Deus. Aleluia. E ali o Senhor irá dar instruções a Moisés de como fazer um tabernáculo,
tabernáculo móvel, a arca da aliança, o lugar santíssimo, o lugar santo, a mesa dos pães da preposição. Ali o Senhor irá ensinar a Moisés como fazer culto, como sacrificar a Deus por causa do pecado, como levantar o altar na parte do pátio do tabernáculo, como levantar um altar dentro do lugar santo. O texto diz que Deus irá dar diretrizes a Moisés, irá dizer: Moisés, eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar no meio do povo. Ensina o povo como deve me sacrificar, ensina o povo como deve me adorar, como deve exercer o sacrifício em minha presença. Enquanto Moisés está aprendendo ali com Deus a fazer o tabernáculo, a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites irão se passar, e no capítulo de número 32 a Bíblia diz que o povo irá se frustrar, irá chamar Arão e irá dizer: Arão, faze para nós deuses que vá diante de nós, porque a este Moisés nós não sabemos o que lhe sucedeu. Olha, Arão, faze deuses para que vá na nossa frente. Não deixe nada tomar o lugar de Deus em tua vida. A Bíblia diz que Arão irá pedir todo o ouro do povo e irá levantar um bezerro. É interessante porque alguns historiadores irão dizer que a moldura do bezerro Arão teria trazido do Egito. É observante vermos que, pela história, os egípcios adoravam um bezerro como Deus de fertilidade e prosperidade. Arão, ele irá trazer aquela moldura, ele irá trazer a cultura egípcia para dentro da nação hebraica, dentro do deserto, enquanto Moisés está conversando com Deus. E o texto sagrado irá nos dizer que Arão irá levantar um bezerro de ouro, e o povo irá passar a cultuar, irá passar a adorar aquele bezerro. O texto diz que Deus irá ver, irá conversar com Moisés, irá dizer: Moisés, desce lá, Moisés, porque o povo, ele tem se desviado da minha presença, tem se afastado da minha presença. Moisés irá descer do monte com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia diz que quando ele desce do monte Sinai, ele pega as tábuas e quebra, como um sinônimo de que a aliança foi quebrada. O texto diz que ele joga as tábuas ao pé do monte, irá destruir o bezerro de ouro, e a Bíblia diz que ele irá queimar o bezerro, e o texto diz que ele dará a água do pó do bezerro para o povo beber. E a Bíblia diz que eles chamarão o líder e irá dizer: Arão, a responsabilidade é sua de ter feito o povo pecar em minha presença. A Bíblia diz, irmãos, que ali Moisés está frustrado com o povo, irá conversar com Deus outra vez, e o Senhor irá dizer: Moisés, eu não irei mais no meio deste povo. Este povo é obstinado, é um povo rebelde. Nós entendemos e aprendemos que quem rejeita os princípios de Deus, ele rejeita Deus. Quem rejeita a aliança com Deus, ele rejeita ao próprio Senhor. Quem rejeita os princípios, quem rejeita a aliança, rejeita os princípios. Quem rejeita os princípios, rejeita o próprio Deus. Se tem uma coisa que nós aprendemos com a Bíblia, é que quando se rejeita a Deus, Ele também rejeita. A Bíblia diz, segundo Crônica, capítulo 20, 1 Crônica, capítulo 28, que Davi chamou a Salomão e disse: Salomão, se tu buscares ao Deus de teu pai, ele também será achado de ti. Mas se tu rejeitares, ele também te rejeitará. Quando nós rejeitamos a Deus, ele também pode nos rejeitar. Quando nós largamos a vontade do Senhor, ele também pode nos rejeitar. Nós entendemos e aprendemos que Deus é um Deus zeloso. Nós entendemos aqui que quando os hebreus rejeitaram o Senhor e se prostraram diante de um bezerro de ouro, o Senhor também irá os rejeitar. A Bíblia diz que o Senhor, ele chama Moisés e irá dizer: Moisés, diz ao povo que tire os atavios para ver o que eu irei fazer com ele. Os atavios eram os enfeites que o povo teria trazido
Os atavios eram os tesouros que o povo teria colocado no corpo trazido do Egito. A Bíblia diz que quando o povo tira os atavios, Moisés irá levantar um tabernáculo fora da congregação. Nós observamos que Moisés, por sua própria atitude, ele levanta um tabernáculo fora da congregação. Porque quem quer buscar a Deus, ele busca individualmente. Há um individualismo. Quando eu quero buscar ao Senhor, eu não preciso que todo mundo em minha volta ele tenha intimidade com Deus para que eu busque. Eu preciso entender que em mim há uma necessidade de buscá-lo. Eu preciso compreender que eu fiz uma aliança com Ele e que Ele tem um propósito para mim e eu preciso buscar. É por isso que Moisés ele faz um pequeno tabernáculo fora do arraial. Ele não pode fazer um tabernáculo dentro da congregação, porque o povo está obstinado, o povo está distanciado, o povo está longínquo. Às vezes é necessário sair de alguns ambientes, às vezes é necessário sair de alguns lugares para buscar a Deus. Às vezes saímos por um propósito maior, às vezes saímos para que aquela contaminação ela não seja contagiante. Eu preciso entender que há algo que eu tenho que fazer. Eu preciso entender que há algo que eu preciso fazer pelo fato de ter um propósito, pelo fato de ter uma aliança, pelo fato de Deus ele ter me chamado, ele ter me escolhido. A Bíblia diz que Moisés levanta um tabernáculo fora do arraial e todo qual quisesse buscar ao Senhor, ele saía do arraial para buscar a Deus. Ele ia onde Moisés teria levantado um tabernáculo. Sair às vezes é uma virtude, sair às vezes é uma qualidade, sair às vezes é uma diferenciação, sair às vezes é importante, às vezes o lugar é inadequado, a congregação ela é errante, às vezes a obstinalidade do ambiente ela pode gerar contaminação. Nesta noite o Espírito Santo ele está dizendo: é preciso sair de ambientes inadequados, é preciso sair de lugares obstinados, é preciso sair e levantar tabernáculos. Aleluia. Tabernáculos. Eu Aleluia, fico pensando na visão, na percepção de Moisés, porque o tabernáculo foi uma ideia do Senhor para Moisés. Mas o tabernáculo que o Senhor teria descrito para Moisés, ele era muitíssimo maior do que o pequeno tabernáculo que Moisés teria construído. Porque o projeto de Deus, ele não era somente para Moisés, era para todo Israel. Porém, por eles rejeitarem a Deus, Deus também em um momento lhes rejeitou. E Moisés entendeu que por eles serem rejeitados de Deus no momento, ele queria buscar a Deus. O tabernáculo que o Senhor descreveu era um tabernáculo muitíssimo grande. Porém, Moisés entende que não é o tamanho do tabernáculo que mostraria a individualidade da intimidade com Deus. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para alguns Moisés que aqui estão: levanta o teu próprio tabernáculo, porque eu quero te revelar mistérios, eu quero descer no teu tabernáculo, eu quero que a minha glória apareça no teu tabernáculo, eu quero falar contigo como amigo. A Bíblia diz que quando Moisés saía, os israelitas se levantavam para o ver de costa, e quando ele entrava na tenda, a Bíblia diz que a nuvem descia e ficava à porta. É interessante observarmos que não era quando Josué entrava, era quando Moisés entrava que a nuvem descia. Por quê? Porque Moisés tinha uma aliança com Deus, tinha um propósito com Deus, e Deus entendia que quando ele entrava para buscar, quando ele entrava por necessidade da presença de Deus. Então o Senhor, quando Moisés entrava, a nuvem
se estabelecia. Não é o lugar que faz a diferença, é quem faz a diferença. Não era o ambiente que Moisés estava, era Moisés quando entrava que fazia a diferença. Nesta noite o Espírito Santo, ele está dizendo: eu te chamei para levantar tabernáculos, eu te chamei para sair da congregação, eu te chamei para sair de ambientes contaminados, eu te chamei para eu te revelar coisas de amigo, eu te chamei para te revelar a minha glória na nuvem. Mas é preciso entrar no tabernáculo. Aleluia! A diferença. Quando Moisés entrava, a nuvem se estabelecia. E a Bíblia diz que quando ele entrava, a nuvem descia e o Senhor falava com ele face a face. Falava como qualquer fala com seu amigo. É interessante vermos que a nuvem se colocava na porta, porque a porta é o lugar de entrada e é o lugar de saída. Quem entrasse no tabernáculo teria que passar por debaixo da nuvem. Quem saísse do tabernáculo, ele iria passar por debaixo da nuvem. Se alguém entrasse ou se alguém saísse, não poderia sair igual, porque a nuvem estava no tabernáculo. Porque quando Moisés entrava, ele invocava a nuvem da glória de Deus. Nesta noite, meu querido, meu amado, o Espírito da verdade, ele está dizendo: aonde tu entrares, a nuvem da minha glória, ela irá se estabelecer. Aonde tu entrares, a minha nuvem se colocará na porta. Glória! Porque a porta é o lugar de entrada e a porta é o lugar de saída. Ninguém que entra igual. Ninguém que sai entra igual, sai igual. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu te chamei para levantar tabernáculos, entrar no tabernáculo e invocar a nuvem da glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a intimidade de Moisés e Deus era tão grande que o Senhor decidiu não ir mais no meio do povo, pelo fato de Israel ser um povo rebelde. E Moisés irá clamar a Deus, e o Senhor irá dizer: Moisés, irá a minha presença contigo. Entenda o individualismo entre Deus e Moisés. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés irá dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não havia proposta para Moisés que tirasse a presença de Deus do essencial. Moisés entendia que a maior necessidade da congregação era a presença de Deus. Moisés entendia que a maior necessidade da casa é a presença de Deus. Independente da proposta de alguém, independente do bezerro que brilha, o Espírito Santo está dizendo: é a minha presença que pode te fazer subir. Aleluia! É a minha presença que pode te fazer avançar. Nesta noite a mensagem é única. O Eterno Santo, o infalível, o inerrante, ele está dizendo: não troca a minha presença por algo que brilha, não troca a minha presença por proposta do mundo, não troca a minha presença por deuses disfarçados, não troca a minha presença por ouro disfarçado, não troca a minha presença por qualquer banalidade. Glória a Deus! A presença de Deus é o que te conduz. A presença de Deus é o que te guia. A presença de Deus é o que te fortalece. A presença de Deus é o que te anima. Deixa eu relembrar de um episódio. A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos no barco e houve uma tempestade. Eles acordaram o mestre Jesus, acalmou o vento, a tempestade. E em outra tempestade a Bíblia diz que Jesus não está no barco e o terror tomava conta, o amedrontamento tomava conta. E a Bíblia diz que durante a quarta vigília da noite, a presença de Deus, ela vem andando sobre o mar. E a Bíblia diz que os discípulos, eles estão amedrontados. Ao irmão Pedro irá dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir para perto de ti. Pedro entendia que independente do
conforto no barco. Era melhor estar na tempestade com Jesus. Era melhor descer do barco em meio à relutância e abraçar Jesus. Pedro entendia que a presença do Eterno, ela era mais do que suficiente. A Bíblia diz que Pedro desceu, andou, Jesus o levantou quando ele afundou. Porque quando nós vamos para Jesus, independente da queda, Ele nos ergue, Ele nos levanta, Ele nos encoraja e nos reanima. Glória a Deus. A presença de Deus é o que continuamente irá te guiar. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Na presença de Jesus, nós não vamos para frente. Glória a Jesus. Com a presença de Jesus, estamos no barco com Ele. Mesmo que o barco virasse, mas estamos com Jesus e Jesus conosco. Mas Jesus não deixa o barco afundar. Ele é a presença. Ele sempre vai ser a presença nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou encerrar o trabalho, mas o presbítero vai deixar um versículo e ele vai orar